E aí, o que tem a ver isso aí? O que nós queremos mostrar para vocês com isso aí? Aqui a gente tem a teoria do Big Bang, né, que você já deve ter ouvido falar. A gente tem a teoria do Big Bang. E aqui no início da teoria do Big Bang, vou apagar aqui para a gente poder registrar. Quero que você... Creio que isso aqui já deu para entender, né? É simples, quer dizer, pouquinho de esforço, a gente consegue chegar lá, né? Na teoria do Big Bang, eu vou até escrever aqui, ó. Até escrever aqui. Não vou apagar tudo por enquanto. Na teoria do Big Bang, nessa parte aqui do início dela, ela começa com um negócio chamado assim, ó. Leis físicas. Olha agora. Leis físicas desconhecidas. Ou seja, o que eu quero trazer com isso aqui para você? Significa que a teoria do Big Bang não é uma realidade. Porque se o início da teoria começa com leis físicas desconhecidas, significa que ainda não se conhece, de fato, as leis físicas para poder dizer que o Big Bang é uma ciência. Se você for no livro do Stephen Hawking, tá? Que é aquele cientista aí que morreu há pouco, era paraplégico, andava de cadeira de roda, que é considerado também uma pessoa destacada na ciência, aí, um expoente. No livro dele, O Universo numa Casca de Nozes, se eu não me engano, na página 78, ele fala sobre isso, né? Ele era meio que ateu, né? Ele era meio que ateu, mas ele cita isso, né? Ele põe que é leis físicas desconhecidas. Se as leis no início do Big Bang são desconhecidas, como é que eu posso afirmar uma coisa do qual eu não conheço? Porque daqui para frente tem toda uma explanação da teoria, como é que veio a existir, né? Eles vão dando aqui os tempos aqui, ó, conforme vai acontecendo o que eles imaginam que aconteceu para surgir o universo. Só que o início começa, leis físicas desconhecidas. Então primeiro precisa se conhecer para depois se afirmar. Agora eu tenho um negócio que começa com uma coisa desconhecida e eu digo que isso aqui é ciência. Eu não fiz o experimento, eu não tenho bases conhecidas no começo da teoria para afirmar, para se afirmar que aquilo é uma ciência, aquilo é uma teoria. As pessoas levam isso como se fosse uma verdade absoluta, né? Então é importante a gente entender isso aí. E o que mudou, né? Uma pergunta que nós temos que nos fazer. O que mudou, vou apagar aqui tudo, que eu acho que você já entendeu. O que mudou, né, daquilo que Einstein fez, né, para aquilo que Newton tinha feito? Ou seja, Newton fez um primeiro universo. Vou colocar aqui, ó. Newton fez esse universo aqui. Vou fazer pequeno para poder aproveitar o espaço do quadro. Einstein fez o segundo universo. Aqui é o universo de Newton, que é o primeiro. E vamos dizer que o segundo é o universo de Einstein. Então aqui tá Einstein. Né? E aqui está Newton, que vem do primeiro aqui, ó. Tá? E a pergunta que eu estou colocando é, o que Einstein acrescenta, que ele aumenta, né, o entendimento, o que ele põe que Newton não tinha posto, baseado nisso que a gente viu aí do relógio de luz? O que ele põe? O que ele traz de novo? Isso é importante. Então vamos ver sobre o que ele traz de novo. A conclusão para nós
fazer aqui a nossa análise, duas conclusões básicas. Vou colocar aqui para a gente poder especificar. Tem duas conclusões que o Einstein trouxe que o Newton não tinha falado, que o Newton não tinha previsto. Então, a primeira delas, o Einstein descobre que o tempo não é absoluto. No universo de Newton, Newton morreu achando que o tempo era absoluto, que o tempo era uma constante. Einstein descobriu o contrário. Einstein descobriu que o que é constante é a velocidade da luz. O tempo, você acabou de ver aí, que tem o fenômeno da dilatação temporal, que o tempo passa mais devagar para quem está em movimento do que para quem está parado. Perfeito? Se eu estou dentro do trem, quanto mais veloz esse trem caminha, o tempo, para mim, passa mais devagar do que aquele que está parado na estação do trem. Inclusive, existe um experimento que o Einstein colocou do lado desse, que eu falei, só vou citar, chama paradoxo dos gêmeos. Ele dá uma proposta assim, ó, bota um gêmeo dentro de um foguete e bota um gêmeo parado lá, sentado num banco lá, por exemplo, sentado num lugar. E esse gêmeo viaja num foguete que está próximo da velocidade da luz. E claro, esse foguete não existe, isso é um experimento mental, é na mente. Não tem uma máquina que viaje na velocidade da luz nem próximo dela. Na prática isso não é possível ainda, né? Creio que nunca vai ser, mas estou colocando assim. Então os gêmeos são dois irmãos que têm a mesma idade, tudo, gêmeos. Só que você põe um gêmeo dentro do foguete, como o foguete viaja muito rápido, o tempo para o cara que está dentro do foguete passa, por exemplo, 1 ano. E para o cara que está fora do foguete, o mesmo quando ele volta com o foguete, exemplo, né? Passou-se 10 anos. Então o tempo aqui valeu 1 ano só para ele, porque ele estava no foguete. E o que estava fora do foguete, o mesmo exemplo do trem e o cara que está na estação. Ele envelheceu 10 anos, enquanto esse aqui envelheceu 1 ano. Você vai colocar um gêmeo do lado do outro, você vai ver que um envelheceu 10 vezes mais que o outro. Chama paradoxo dos gêmeos. É uma experiência que Einstein propõe. Então Einstein define que o tempo não é absoluto. Primeira definição que Einstein faz que Newton não tinha feito. Segunda definição. Se o tempo não é absoluto, o espaço também não é. O tempo não é absoluto e o espaço não é absoluto. Existe um outro evento desse exemplo que eu dei do relógio de luz, que é a contração espacial. Só que como eu não quero entrar nisso, não quero dar detalhes, você conhecer que o tempo passa diferente, você entender que o tempo passa mais devagar para quem está em velocidades maiores do que aquele que está parado, já é o suficiente para nós aqui. Mas a gente tira do que Einstein desenvolve, a gente tira essas duas verdades aqui, ó. Detalhe, esse negócio do tempo, essa coisa do tempo, ela foi testada várias vezes, tá? Só que não é diferente do Big Bang, isso aqui é uma teoria que foi testada. Ah, pastor, como é que isso pode ter sido testado? Vou dar um exemplo para você. Quando você tem uma transmissão via satélite, vou dar um exemplo aqui. Você tem aqui uma transmissão aqui na Terra, você tem aqui vamos dizer, uma antena. Vamos dizer que isso aqui é o símbolo da antena. E aqui você tem um satélite. E aí, o sinal que a antena manda para o satélite é um sinal eletromagnético. É um sinal de rádio, pra você entender. Aquele sinal de rádio que você recebe no FM, só que ele tem um outro tipo de informação, ele tem um outro tipo de frequência, mas a princípio é um sinal de rádio, do Wi-Fi, tudo é rádio.
A diferença é que o comprimento de onda é diferente, a diferença, a característica do sinal no sentido da modulação dele, mas em síntese, basicamente, são sinais como se fosse um tipo, pra você entender, um sinal de rádio. Ele manda, essa estação manda o sinal para o satélite, e qual que é a velocidade que esse sinal viaja para chegar no satélite? Depois que ele chega no satélite, por exemplo, ele vai ser transmitido para uma outra estação, que está aqui, ó. Então vamos dizer que isso aqui está na América, isso aqui está na Europa. Um exemplo. Aí a estação da América manda para o satélite retransmite aqui para a estação lá num país da Europa. Ou ao contrário, tanto faz, isso é só um exemplo. O que acontece? Esse negócio aqui, esse sinal de rádio, vou usar dessa forma, o sinal de rádio, essa informação, ela viaja numa velocidade que é a velocidade da luz. Então, embora eu não tenha um foguete que voe na velocidade da luz, o sinal que é mandado da antena para o satélite viaja na velocidade da luz. Significa que as leis da relatividade, ou seja, esse negócio do tempo, o tempo passar mais devagar, vai ser totalmente aplicável aqui. Ou seja, o satélite vai receber esse sinal com uma diferença do que a gente esperava. Por quê? Porque o sinal que está indo até ele viaja na velocidade da luz. Então, se ele viaja na velocidade da luz, você joga lá na transformada de Lorentz, com aquela equaçãozinha que a gente viu, e você vai ver que o tempo vai passar diferente. Existe outro exemplo, pastor? Existe. Por exemplo, as partículas muon, que elas deveriam percorrer, parece que é isso, elas deveriam percorrer 15 km e elas percorrem 450 metros, ou ao contrário, algo assim. Ah, pastor, o que é isso? Só estou te citando, não vou te explicar, só estou te dando uma isca. Se você quiser pesquisar, você pode pesquisar, estou te dando 3 exemplos. Estou te dando um exemplo do relógio que foi levado no avião, o relógio, a transmissão de ondas eletromagnéticas e a partícula muon, que é uma partícula que ela é criada e imediatamente ela se desfaz. Só que por causa da relatividade, né, de Einstein, ela tem uma velocidade muito próxima da luz e por causa disso, o efeito que se percebe no tempo de duração da partícula é muito maior do que ela deveria ter. Ela não deveria alcançar, por exemplo, a superfície terrestre, mas ela é percebida aqui na superfície terrestre por causa da relatividade. Então, você vê que isso aqui não é teoria, isso aqui foi testado. Isso aqui é testado, é possível fazer testes. É possível ir lá no acelerador de partícula e acelerar uma partícula próxima da velocidade da luz e perceber os eventos, os fenômenos relativísticos, a diferença do tempo e do espaço, essa coisa que eu estou falando para vocês. Então, é interessante perceber que o tempo não é absoluto e o espaço também não é. Então, a contribuição que a gente tira, né, do que Einstein deu, que Newton não tinha percebido, Newton achava que o tempo era absoluto. Ele morreu pensando isso. E Einstein veio e provou que não é. Provou como? Com experimentos. Não é porque ele falou, né? Então, é uma coisa que temos que observar. Então, ele colocou isso, e o que isso traz para nós? Né? O que isso traz para nós? Isso traz para nós que isso foi o que Einstein colocou de novo. Então, vou colocar aqui. O que Einstein colocou de novo. Isso aqui é novo. Isso aqui é novidade. Isso aqui não tinha no universo de Newton. Isso aqui é novo. Só que o que Einstein colocou de novo é isso. E o que ficou de velho que continua valendo? Né? O que ficou de velho que continua valendo? As 3 leis que a gente já estudou, que a gente já falou aqui. Lei da inércia, continua válida. Lei da dinâmica dos corpos, né? Força, massa, vezes aceleração, continua válida.
e lei da ação e da reação. Terceira lei de Newton, continua válida. Então isso é novo. Agora o que continua? As três leis de Newton. Continua válida? Continua ok, continua válida. Então, não é porque Einstein incrementou que ele desfez isso aqui continua valendo. Nas velocidades bem abaixo da luz, que é as velocidades que a gente está aí no dia a dia, né? Isso aqui continua valendo. Até hoje. Freia teu carro amanhã que você vai ver a inércia fazendo assim no teu corpo. Né? Então, acho que está dando para entender. Então, isso aqui continua valendo. Isso aqui continua de pé. Mais de 200 anos que foi formulado, continua valendo. Continua valendo. Então tá aí. Isso aqui é aquela matemática, aquele print. Não vou falar nada, né? Já expliquei isso para vocês. Está aqui, ó, a formulinha que eu apresentei para vocês, o resultado. E o que a gente pode perceber? Deixa eu ver aqui no exemplo aqui que eu trouxe aqui. Segundo a segunda lei, que continua válida, né? Vou até apagar aqui, ó. Vou escrever aqui para a gente não se perder. Porque quando a gente registra no quadro, eu tenho certeza que você não esquece. E quando eu falo, você não vai falar, mas aonde é que ele falou isso? Então, as três leis, vou colocar aqui um lembrete aqui, ó. Continuam válidas. Aí eu botei um ok, quer dizer, ok, tá valendo. Então tá aqui, ó. Bem destacado aqui, ó. Ah, isso aqui é novidade, isso aqui é novo, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é novo, mas isso aqui continua valendo. Tá aqui, ó, continua válida. Tá ok? E por que é importante ver que isso aqui continua válido? Por que isso é importante, pastor? Vamos ver. Segundo o que diz a segunda lei, você já conhece, as coisas para ter movimento, dinâmica dos corpos, para ter movimento, é necessário que haja uma força. Concorda comigo? Para que haja movimento, é necessário que haja uma força. Em outras palavras, se eu for traduzir isso aqui do ponto de vista, no sentido da entropia, né? Pastor, o que é isso? Não importa, é uma lei, né, que tem na termodinâmica, mas eu não quero entrar nela. Mas do ponto de vista científico, força também pode ser considerado energia, tá? Só isso que é importante aqui citar. Então, a gente entende que para que haja dinâmica, que a lei continua válida, deixei bem grande aqui, ó. Para que haja dinâmica, para que haja movimento, é necessário que haja força ou aceleração. Alguma coisa tem que dar para o sistema força ou aceleração em cima de uma massa para que a força apareça. Em outras palavras, tem que ter energia. Quando a gente olha para o Big Bang, a gente vê que o universo está se expandindo. Concorda? O universo não está se expandindo? Isso aqui, eu já citei anteriormente, eles dizem que tinha uma condição inicial, que é desconhecida, né? Que é desconhecida, e aí o universo foi se transformando numa coisa que depois se levou para outra, que depois levou para outra, que depois levou para outra, e que aí chegou no modelo de universo que a gente conhece. É isso que diz a teoria, né? Se você olhar para isso aqui, você concorda que se ele vai se expandindo, traduzindo isso numa palavra, o universo estava em movimento. Porque se ele está expandindo, se ele está se desenvolvendo, né, começa de uma densidade muito grande, aí acontece não sei o quê, 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 e aí chega no universo que a gente conhece.
Essa é a ideia da teoria. Até aí tudo bem. É a ideia que foi proposta essa daí. Só que se tem movimento, né, vou pegar aqui, ó. Se tem movimento, dinâmica, da onde veio a força? Mas não. Newton está dizendo, as leis continuam válidas. Eu estou usando a lei de Newton até agora, até esse presente instante. Continua válida hoje, vai ser válida amanhã. Einstein contribuiu, mas não tirou as 3 leis. Ele contribuiu, mas ele não invalidou isso aqui. E mais, para ele chegar nisso aqui, lembra que ele usou, vou até reescrever aqui, ó. Você lembra que o Einstein, para chegar nisso aqui, ele usou velocidade é espaço sobre tempo? Você lembra que ele usou isso aqui que veio de Newton também? Ele não só não invalidou, como ele pegou alguma coisa do que Newton fez para poder chegar nisso aqui. Então ele valorizou o trabalho de Newton aqui e ele valorizou o trabalho de Newton aqui. Porque ele não disse que isso aqui não presta. Isso aqui continua valendo até hoje. As 3 leis. Então, baseado no que Newton falou, né? Estava falando do universo de Einstein. Agora vamos voltar para o universo de Newton, porque o Einstein valorizou o trabalho de Newton. Importantíssimo entender isso. Tá bem frisado por mim aqui. A segunda lei, não é eu que estou dizendo, não é o meu desejo, não é o desejo da teologia. É Newton que falou isso. Newton disse que para ter dinâmica, para ter movimento, para ter o que eles estão dizendo aqui, ó, que é expansão, que é movimento, tem que ter força. E tem que ter aceleração. Tem que ter força. Pergunta, da onde veio a força que produziu isso? Pergunta aí. Pensa aí. Mas você está se baseando no que a Bíblia diz. Você viu falar de Bíblia por enquanto? Eu não falei de Bíblia. Eu estou falando de Newton. Serve Newton para você? Serve Newton para nós? Serve Newton para a comunidade como um todo? Científica e não científica? Serve. Serve e muito bem, porque tanto no laboratório de física quanto no meu carro que sai da garagem, eu percebo a inércia. Eu percebo a força é a massa vezes a aceleração. Talvez eu não sei calcular, talvez a pessoa comum não saiba fazer conta com isso, mas ela experimenta isso todos os dias. Está na cama, está parado, levanta da cama, acordou, tem aceleração. Por que tem aceleração? Porque tem força. Por que tem força? Estou fazendo um caminho retrógrado. É como se pegasse a teoria aí da vida cotidiana e estou fazendo uma análise contrária. O cara está parado, está dormindo, aí ele acorda, levanta da cama. Por que ele estava parado e agora está em movimento? Porque houve uma aceleração para ele levantar da cama. E por que ele levantou da cama? Porque teve força. E por que teve força? Porque ele se alimentou. Percebe? E aí se a gente continuar, e por que se alimentou? Porque teve o sol. Porque o sol fez as plantas crescer, fez as culturas alimentares crescer. E da onde veio a energia do sol? Então nós vamos parar por aqui, porque senão a gente vai entrar em outra parte. Mas você percebe que uma coisa puxa a outra, tem um motivo, tem uma causa. Porque ele se alimentou, ele tem força. Porque ele tem força, ele levanta da cama e a força que está nele através do alimento produz aceleração para ele sair da cama e trabalhar. Da onde vem isso, pastor? Da teologia? Não, isso vem de Newton. Aí eu volto de novo no exemplo. Da onde veio a força que saiu daqui? Mas... Aí, nessa hora, que interessante, eles usam leis físicas desconhecidas. Coloca aqui, flutuação quântica. Eles citam um conceito, mas explica, testa, dá para testar? Não. Lembra que eu falei que papel aceita tudo? O quadro aqui, se eu escrever um monte de bobagem aqui, o quadro não reclama. Claro que eu estou usando ele aqui para a nossa apresentação, mas se eu escrever um monte de besteira aqui,
Se eu escrever aqui um monte de heresia científica, o quadro não reclama. E eles estão escrevendo isso aqui, até propondo isso aqui, colocando como ciência, e você às vezes tem sido um quadro, um papel, você não reclama. Da onde veio a força? Fica a pergunta, cadê? Ah, mas ela apareceu do nada. Isso é ciência? Onde que isso é ciência? Que apareceu do nada? Quer dizer, daqui para frente você diz que é ciência, daqui para trás é mágica. Ah, então agora a gente tem que acreditar, então a ciência agora tem que estar em mágica. Então vamos chamar o David Copperfield, né? Porque, né? Vamos chamar os mágicos aí, porque vamos tirar o físico do laboratório e vamos colocar o mágico, porque se Newton, que está valendo até hoje, diz, não é eu que estou dizendo, não é a teologia, que precisa de uma força e precisa de uma aceleração, deu exemplo aí do levantar da cama, tem que explicar de onde veio essa força. E mais, não é uma força qualquer, porque para dar origem a todo o universo, haja força. Haja força. Haja aceleração. E que aceleração. Né? Então, estou sendo bem enfático aqui, porque chega a ser cômico se não fosse trágico, né? Sabe aquela história do que é cômico? Seria cômico se não fosse trágico. A gente é um papel onde determinadas pessoas vêm e escrevem e a gente aceita. Então, estou fazendo uma interação aqui com você, meia puxando a contrariedade que existe nessa teoria. Porque tem que ter uma força, olha, mas não é uma força, é um canhão, é uma força que não dá nem para explicar. Porque para explodir e gerar matéria o suficiente para alimentar todo o universo, isso que a gente, dizem eles que a gente nem conhece o universo, né? A gente conhece o universo, diz que 4% do universo é matéria bariônica, essa matéria que a gente conhece aí de elétron, próton, a matéria que você vê no mundo, esse mundo que você conhece, diz que 96% da matéria é antimatéria, uma matéria que a gente não conhece. Quer dizer, o que se conhece já diz que é muito grande. Da onde veio a força para produzir tudo isso? Se Newton está dizendo que tem que ter, é Newton que está dizendo, e está válido até hoje. Então, primeira coisa que já coloquei aqui para vocês pensar. Segunda coisa, se não havia nada, olha que interessante, por favor, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Vou até limpar aqui para liberar espaço no quadro para que você reflita, não fica confundido com aquelas informações que eu já usei. Vou deixar só aquilo que interessa para nós. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. O relógio de luz a gente já falou, não vai mais falar. Já tirei a conclusão aqui, né? Então tá aqui o experimento mental, né? Tá tudo aí. O que interessa para nós é isso aqui, ó. As 3 leis continuam válidas. E esse foi o acréscimo, nessa parte da teoria de Einstein, esse foi o acréscimo. Então, pela segunda lei aqui, ó, pela segunda lei, a gente não sabe de onde veio essa força, pelo menos os que defendem isso aqui não sabem. Então só por aí já não é ciência, é teoria. Ok. Quando a gente volta para o Newton, tem outra coisa aqui que chama atenção. A primeira lei diz o quê? Se você recordar comigo aí, por favor, faça um esforço. A primeira lei diz o quê? Eu vou traduzir ela da forma que a gente aprendeu, tá? Eu não vou entrar na coisa. É a lei da inércia, que traduzindo isso numa palavra, você deve se lembrar. Lembra? Deixa como está. Lembra disso? Deixa como está. Lembra disso? Que eu traduzi isso numa frase bem simples? O que é o deixa como está? É a tendência de não ter mudança. Você deve se lembrar. Muito bem. Se a primeira lei é válida, e ela diz que as coisas vão continuar como elas estão, tudo vai continuar como já está,
No início do universo, segundo eles, não tinha nada, certo? Então, no início do universo, vou escrever aqui, no início, que não era nem universo, mas no início de tudo, vamos por assim, não havia nada. Perfeito? No início, no suposto início, não havia nada. Se a gente aplicar a primeira lei de Newton, o que se não havia nada, e a gente aplicar esse conceito aqui do deixa como está, vai continuar como está. Se não tem nada, como é que continua? Com nada. Não é isso que diz a primeira lei? Deixa como está. Como é que começou? Pelo nada. Aplicando a primeira lei, continua com nada. Porque é deixa como está. Está assim, continua assim. Olha que interessante. Se começou pelo nada, então significa que deveria não ter nada. Mas a gente tem um universo aí completo, organizado. Totalmente aí funcional. Com mais de 2.000 variáveis para que a Terra funcione da maneira que funciona. Se o Sol aquecesse a Terra 10 graus a mais, ou 10 graus, 20 graus a mais, ou 20 graus a menos, a Terra ou ia congelar ou ia fritar. Tudo é muito bem balanceado. Da onde veio todo esse equilíbrio? Não só a existência, porque só a existência, já pela primeira lei, já não dá para explicar. Do nada devia continuar como está, do nada. Mas a gente tem o quê? A evidência, o experimento, a gente tem que do nada, a gente tem o quê? O que a gente olha para o universo, o que a gente vê? A gente vê tudo. Vê planeta, vê estrela, vê a Terra, né, maravilhosa, cheia de beleza, vê mar, vê um equilíbrio na natureza, vê a Terra com capacidade de produzir as muitas culturas que estão aí presentes para a gente poder sobreviver. Temos água potável. Da onde veio esse tudo? Se a lei diz que é para deixar como está, era para não ter nada. Nem nós era para estar aqui. Percebeu? Então, ó, pela primeira lei, não dá, né? Comecei pela segunda. Pela segunda lei, não dá, porque não sabemos de onde veio essa força. Pela primeira lei, também não dá, porque deveria não ser nada aqui. Certo? E aí vamos aplicar a terceira lei. Na segunda, não passa. E elas são válidas. Na primeira, também não passa, menos ainda, não passa. E na terceira, também não passa. Por que não passa na terceira? Não vai passar nas três, vai reprovar nas três. Por que vai reprovar? Porque a terceira lei, deixa eu ver um lugar aqui para escrever, né? A terceira lei, deixa eu ver se eu consigo um lugarzinho aqui para poder... vou apagar aqui, a gente já usou esse conceito aqui, né? Estamos trabalhando no que é válido da lei de Newton. A terceira lei, que é uma lei muito simples, o bateu, levou. A gente tem que ter uma ação para que haja a manifestação de uma reação. Ah, pastor, isso é um argumento teológico. Não, isso é um argumento de Newton. Olha que interessante, não tem nada a ver com teológico. Isso aqui foi Isaac Newton que fez. Está válido até hoje. Para você aí que é teimoso, aqui ó, isso foi Newton que disse, não sou eu que estou dizendo. Há mais de 200 anos isso aqui está valendo, continua válido. Só que aí que está, para ter uma ação, olha aqui, para ter uma ação, para confirmar a lei de Newton, porque a reação a gente tem. O que é a reação? É o tudo. A reação a gente sabe, a reação está aqui. O que é o tudo? A natureza. E tudo que nela existe. Não preciso nem falar do universo aí, do cosmos. Estou falando só da Terra aqui, que já é pouco perto do que tem, dizem, né? Então, a princípio, estou sendo bem básico. Só a complexidade que tem no planeta Terra. Para começar a história, é a reação, é o tudo, né? Que pela primeira lei não deveria existir, mas a gente tem a evidência, né? Que está tudo aí.
Então é a reação. Então a reação, a gente tem, isso aqui eu tenho evidência disso aqui, isso aqui está correto, ok, aqui eu dei um ok. Agora a pergunta que vai sobrar para nós aqui é, quem é que produziu essa ação para que a reação pudesse acontecer? Vou traduzir essa pergunta de uma outra forma. Vou até apagar aqui a lei da inércia, porque a lei da inércia você já entendeu também, já passamos por ela. Estou usando aqui o quadro da melhor forma, porque eu sei que a linguagem visual ela é didática. Então, se eu tenho tudo, se eu tenho a reação, que é o resultado da terceira lei, eu preciso que haja uma ação. Só que para mim ter uma ação, olha que interessante agora, eu preciso de um agente. Porque como é que eu vou ter uma ação sem um agente? Não, pastor, mas aí é que assim, ó a explicação. Não, é que aí assim, ó, tinha lá não sei o que, os gases. Pergunta, da onde veio os gases? Porque se começou do nada, tinha que continuar no nada. Já falamos da primeira lei, lei da inércia. Tem que ter um agente, porque pela terceira lei, para ter reação tem que ter ação. E para ter ação, para ter força e para sair do nada, para ter ação tem que ter agente. Tem que ter alguém. Por exemplo, ó, vou exemplificar aqui. Eu vou bater na parede. Eu sou o agente. Eu vou exercer força, ó. Eu bati na parede, minha mão doeu. Porque quando eu bati, eu fiz uma ação. A parede reagiu freando a minha mão, se contrapondo à minha mão. Porque a reação é no sentido contrário. E a minha mão, pela força que eu fiz, doeu. Dei esse exemplo até lá no outro episódio. Então tem a ação, mas tem um agente. Pergunta, se tem a reação, então teve que ter ação. Se tem ação, cadê o agente? Eu estou usando a física mais básica que tem, das três que existe, eu estou usando a física mais básica que tem para poder chegar na resposta daquilo que eles tentam justificar e não tem justificativa, porque a própria lei de Newton está destruindo ou desconstruindo esse tipo de teoria aqui. Ah, não, mas então é que tem um agente. Tá bom, então como é que é esse agente? Porque para conseguir pôr força nisso aqui, segundo a lei, para conseguir tirar isso aqui do nada, fazer tudo, primeira lei, e para conseguir ter ação, terceira lei, tem que ter um agente. Lei de Newton. Estou mastigando bastante aqui para a gente mastigar. Então você vê que nas três leis, elas são uma confirmação, um impeditivo para isso aqui. Porque isso aqui é atribuído esse início, esse Big Bang. Big é grande, Bang é explosão, grande explosão. Para quem não conhece o termo, eu sei que a maioria conhece. A grande explosão saiu do quê? Do nada. Ah, mas é do nada que veio tudo. Tá bom, mas então, e a primeira lei? A inércia. Do nada continua como está. Estou repetitivo, mas é para você entender. Então, complica, né? Complica porque, ó, o próprio Newton, daquilo que continuou, mesmo com o acréscimo de Einstein, está invalidando. Agora, se nós for para a teologia, agora sim, agora eu vou para a teologia. Porque como eu não consegui explicação na ciência, então eu vou para a teologia. Para quem sabe, na teologia eu consegui algum parâmetro que eu não consegui na ciência, porque até agora não me deram parâmetro nenhum, é só na teoria. Então eu vou para a teologia. Quando eu vou para a teologia, o livro de Gênesis apresenta para mim o seguinte texto. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1.
No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui, né, eu creio que já foi trabalhado aqui, vou rearrumar o nosso quadro aqui, né, eu já trabalhei os conceitos aí, eu vou apagar aqui, só vou deixar que as 3 leis são válidas, porque isso aqui é o que nós estamos usando, né? Então vamos deixar assim, bem simplificado. O que acontece? A Bíblia está dizendo que houve um momento em que houve um princípio. Isso não aparece só em um texto, aparece pelo menos em 2 textos aqui. Nós estamos pegando a evidência de Gênesis 1:1, primeiro capítulo e o primeiro versículo da Bíblia. É o princípio do próprio livro, né, das Escrituras. Você vê que no princípio do livro, ou dos livros, né, a gente tem a descrição do princípio da criação, segundo a teologia. No primeiro capítulo de João, também no versículo 1, aparece de novo a mesma palavra. O que isso traz para nós? O que isso traz para nós? Segundo a visão teológica, segundo a visão das Escrituras aqui, a gente pode concluir algo aqui, ó. Deus está mostrando que houve um momento em que houve um princípio. Eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar desse espaço, embora que eu sei que você já entendeu que eu estou usando as 3 leis de Newton, eu queria deixar, mas eu vou precisar do espaço. Então eu vou realocar o nosso quadro aqui. Então, segundo a visão bíblica, então houve um momento, vou chamar esse momento de momento zero, em que houve um princípio, ou seja, um início, para que tudo pudesse existir. E a resposta que eu perguntei lá da terceira lei, se a ação e reação tem que ter um agente, porque para ter ação tem que ter alguém agindo por trás. Esse agente é Deus. Ah, pastor, mas aí você está sendo só teológico. Estou não. Quando eu dou esse argumento que Deus é o agente, eu estou justificando uma lei de Newton, porque alguém produziu a ação. Esse alguém que produziu a ação é o agente. A resposta que a ciência não me dá, a teologia está me dando. Se você vai concordar que Deus é esse agente, é outro papo, é a outra conversa. Agora que a teologia está me dando um agente por trás da ação, é verdade. Segunda coisa que dá para a gente perceber, se houve um momento em que houve um início, que é um princípio, como está aqui, ó, significa que nesse momento para trás, antes desse momento para trás, a gente pode entender que esse início, ele também é o precursor, ele também é o momento em que Deus manifesta o tempo. Significa que antes do princípio, vou desenhar aqui a escala de novo, imagina que aqui é o momento, aqui é o princípio, eu vou botar um P aqui, P de princípio, não vou escrever, vai, vou pôr princípio, que é o que está aqui, ó, né? Nós pegamos em Gênesis e João 1:1. Então aqui, essa linha aqui, ó, representa o quê? O princípio. Então daqui para frente seria a justificativa da criação, né? Deus é quem criou. Então aqui seria a criação. Criação de Deus, no caso. Daqui para trás, dessa linha para trás, a gente tem uma condição também justificada teologicamente. Por quê? Porque se Deus é eterno, até essa linha divisora aqui, não havia aqui Deus, vou usar outra afirmação, vou colocar de outra forma. Se Deus é eterno, então Deus, sendo eterno, ele está fora do tempo.
É aí que está o negócio. Se Deus é eterno, ele está fora do tempo. Quando ele diz no princípio, princípio lembra contagem. Princípio lembra uma coisa que começa, um início, como eu coloquei aqui, que tem a ver com o tempo. E princípio e início, sinônimos, né? Você só pode dizer que é princípio e que é fim quando você considera o tempo. Quer dizer que daqui para frente é que o tempo aparece. Depois que Deus fala no princípio. Princípio do quê? Do tempo. Deus criou o tempo para que pudesse justificar essa palavra no início do verso. No princípio, porque não tem sentido falar no princípio numa coisa que é eterna. Aliás, a eternidade ela não é nem entendida. A gente entende que não tem tempo, mas é difícil até conceber a eternidade. É difícil a gente entrar no mérito, né? A gente poderia entrar em algumas coisas aqui, mas genericamente, falando assim, a eternidade, o tempo eu conheço bem. O tempo, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. A gente consegue dimensionar com facilidade, porque a gente vive no tempo, a gente sabe como ele age, né? A gente está participando dele. Mas como é que eu vou falar de eternidade se é um ambiente que eu não conheço? Percebe? Agora, Deus é eterno. Se Deus é eterno, segundo a teologia, segundo as escrituras, ele não tem problema em estar fora do tempo. Para nós é um problema, mas para ele não. Para ele é a natureza dele, ele já é eterno. Então, isso aqui vem do hebraico, tá? Para quem quiser conhecer, a palavra Hashem, tá? Vou dar para você uma referência mais teológica aí. Hashem, ou Rashem, isso aqui do hebraico é o eterno. Também alguns traduzem como o nome, tá? Tem essas duas significados. Então ele é eterno. Então quando ele fala princípio, ele está inaugurando o tempo. Houve uma inauguração não só da criação, mas do próprio tempo. Por isso que ele fala no princípio. Então é uma coisa que dá para entender. Isaías 44:6, a escritura diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Então Deus está dizendo o quê? Deus está dizendo que ele é o primeiro, foi ele que, sendo eterno, fora do tempo, ele cria o tempo. E ele está dando uma ideia de que essa dimensão temporal, ela vai ter fim. Ou ela vai ser revertida em alguma outra coisa. Porque se ele diz que ele é o primeiro, então ele estava aqui. Quando ele principiou, quando ele criou o tempo, ele já estava aqui, ó. Já estava aqui. Né? Deixa eu só apagar que isso aqui está feio. Ele já estava aqui. Aqui, ó. Ele já estava aqui, fora do tempo. E ele diz que ele é o último, que ele está aqui, ó. Então dá a entender que aqui ele está também. Opa. Né? Ele está também. Então esse período aqui, que é o princípio e o fim, porque ele diz que ele é o primeiro e ele é o último. Quer dizer, ele está além do tempo, lá no fim de todas as coisas. Então esse período de tempo, essa parte temporal aqui, nós estamos aqui dentro. Vou até colocar aqui, ó, essa dimensão, vamos usar essa palavra, essa dimensão é onde nós estamos inseridos. Então eu estou inserido, você está inserido aqui dentro. Deus está aqui dentro, mas Deus está fora. Porque ele é o primeiro, ele é o último. E a pergunta que eu quero fazer aqui é, isso é científico? Vamos refletir. Isso é científico? Aí você pode se perguntar. Não. Você poderia dizer para mim, não. Certo? Só que, o que é que
cientificamente, segundo o que a gente aprendeu lá, a transformada de Lorentz, segundo o que a gente entendeu que quando eu viajo próximo da velocidade da luz, o tempo começa a desacelerar, o evento da dilatação temporal, tudo isso aí a gente viu. Se eu chegar a atingir a velocidade da luz, eu vou trazer a fórmula para você aqui. Eu vou ser bem específico, você já entendeu aqui de onde eu tirei, né? Então eu vou ser bem específico na questão da fórmula que o Einstein desenvolveu, para que você não ache que a gente está falando uma coisa ao acaso. Se você pode conferir, tá? Vai na internet lá, confere se isso que eu estou falando é verdade. Delta linha, que é o tempo relativo, não é o tempo normal, né? É produto, deixa eu me lembrar aqui. Aqui tem o 1, isso, lembrei. Aí ele põe raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado vezes ΔT. Então vamos relembrar. Transformada de Lorentz. Eu estou perguntando se isso aqui que Deus está falando é científico. A pergunta que eu lancei foi essa. É científico isso aí? Vamos ver. Usando a transformada de Lorentz. Qual a tua base, pastor? A transformada de Lorentz que Einstein descreve na relatividade restrita ou especial, onde não contempla a aceleração. Tá? Você pode pesquisar que você vai ver que é tudo isso aí que eu estou falando. Esse tempo aqui, ó, é o tempo resultante. Esse tempo aqui, ó, vou chamar de tempo normal. Tá? Eu poderia dar outra nomenclatura, mas você não vai entender porque talvez não é a tua área. Esse tempo aqui é chamado de, acho que é tempo próprio. Mas eu não vou colocar as iniciais. Tempo próprio. Tá? Tempo próprio. Isso aqui é usado em relatividade. Muito bem. Se eu viajar, se o v aqui for a velocidade da luz, esse v é a velocidade do trem. Lembra lá do trem? Se eu viajar aqui a velocidade da luz, então eu vou tirar o v e vou colocar o quê? Vou colocar c. Não, pastor, mas aqui não é o v? Então, mas e se eu viajar na velocidade da luz, o v, vou do ladinho aqui, o v é igual a c, porque eu estou viajando a c. Então, eu posso assumir no lugar do v o c, que é o que eu fiz aqui. Agora, vamos fazer uma matemática básica aqui. É facinho de fazer isso aqui. Ah, pastor, é muita conta difícil. Não tem conta difícil, é facinho. Bem facinho. Quer ver? Vou provar para você. C ao quadrado dividido por C ao quadrado, quanto é que dá uma coisa que é dividida por outra coisa e esses dois números são iguais? Se eu dividir 4 por 4, dá quanto? 1. Se eu dividir 10 por 10, dá quanto? 1. Se eu dividir 20 por 20, dá quanto? 1. Se eu dividir C ao quadrado por C ao quadrado, dá quanto? C ao quadrado por C ao quadrado, dá quanto? Você fez a conta aí, 1. Porque C ao quadrado não é igual a C ao quadrado. Se eu dividir uma coisa por outra coisa igual, a divisão resulta 1. Perfeito? Olha que simples que está ficando a equação. Agora, se eu fizer 1 menos 1, essa aí, né? Não precisa nem pensar. 1 menos 1 dá quanto isso aqui? 0. Que são iguais. Certo? Então, 1 menos 1 deu quanto? 0. Raiz quadrada de 0. Raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Para quem não relembra aí da escola, estou mastigando bem mastigadinho. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0, 0. Então eu posso tirar esse raiz quadrada aqui e o resultado vai ficar o quê? O próprio 0. Porque raiz quadrada de 0, quanto que é? 0. Olha como simplificou a equação. Está ficando cada vez mais fácil, né? Bacana.
Estou usando transformada de Lorentz. Olha que legal. Agora entramos num paradoxo aqui. Isso aqui é um conceito matemático. Você pode perguntar para qualquer professor, você pode perguntar para qualquer pessoa que fez exatas, qualquer pessoa da área que entende um pouco de matemática vai confirmar isso para você. Se você sabe, melhor. Mas se você não sabe, pergunta para quem sabe que você vai ver que eu estou falando um conceito correto. Se eu dividir qualquer coisa por zero, não dá para dividir. A princípio, matematicamente, não dá para dividir. Só que esse é o limite da matemática. Mas o que representa isso na realidade física? Uma coisa, usando uma suposição, agora, se fosse possível dividir, eu vou aplicar isso na física, porque na matemática nem solução não tem. Né? Uma coisa dividido por zero, a princípio vai dar, isso aqui tudo vai dar o quê? Infinito. Porque se aqui o número tende a zero, embora que aqui deu zero mesmo, mas um número muito, muito, muito pequeno por um número 1, isso aqui sendo muito pequeno, isso aqui sendo um número 1, isso tende para o infinito. Então eu vou substituir esse 1 dividido por zero por infinito. Olha que legal. Toda essa matemática 1 dividido por zero, que número que apareceu aqui? Vou botar até grande. Infinito. Agora olha que legal. Infinito vezes o tempo normal, que é o tempo que a gente conhece, infinito vezes qualquer coisa, qual é o resultado disso? Infinito vezes qualquer coisa, o resultado é infinito. Aí eu tenho que o tempo final calculado, se eu botar a velocidade na fórmula do Lorentz, se eu botar a velocidade, no lugar da velocidade, que é a velocidade do trem, se eu botar o C e botar na transformada de Lorentz, eu vou descobrir que esse tempo é um tempo infinito. Usando o exemplo do relógio, aquele do relógio, sei que você já está craque, é como se o pulso batesse embaixo e na hora que ele vai buscar o espelho de cima, ele nunca alcança o espelho de cima, porque conforme ele vai até o espelho sempre se afasta, porque o trem está rápido. Está fazendo sentido? Vou trazer de volta aqui, ó, assim, ó. Lembra dos espelhos? Quando o pulso, vamos dizer que o pulso bateu aqui no relógio de baixo, ele saiu do relógio de baixo, do espelho de baixo, perdão. Ele saiu do espelho de baixo. Aí ele vai, conforme o trem vai para frente, ele vai fazer assim. Só que nesse caso, ele vai fazer assim e ele nunca vai chegar no outro espelho, porque o trem nunca vai permitir, porque o trem está viajando a C, que é a velocidade da luz. Então a luz não consegue alcançar a luz. É algo assim. Espero que você tenha desenhado aí o mapinha, né? E aí, se eu tenho um tempo infinito, como resposta do ΔT', que é o tempo próprio, eu posso traduzir um tempo infinito como eternidade. O que é um tempo infinito? É uma eternidade, porque é infinito. Segundo a transformada de Lorentz, se Deus tiver na sua natureza a velocidade da luz, se Deus tiver na sua natureza, uma suposição, a velocidade da luz, eu aplico a fórmula de Einstein, eu descubro que Deus tem um tempo infinito. Em outras palavras, eu descubro que Deus vive na eternidade. Eu confirmei isso aqui. Com o quê? Só com teologia? Só com aqueles versículos? Não. Eu confirmei isso com a transformada de Lorentz. Agora, existe algum suposto bíblico para dizer que Deus está na velocidade da luz? Vamos ver. Vamos ver. Olha lá, para isso ser verdade, Deus precisaria estar na velocidade da luz, ou mesmo ser Ele a luz, certo?
que se Deus é luz, ele se move na velocidade da luz. Certo? Olha o versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. A teologia está me confirmando por que Deus é eterno. Segundo a fórmula da transformada de Lorentz que Einstein aplica na relatividade. A mensagem que anunciamos é que Deus é luz. Ou seja, isso não é segredo para ninguém. Deus está esclarecendo para quem quiser ouvir. Qual é a mensagem? Deus é luz. Deus é ser. Tem a ver com ser. Se Deus é ser, eu apliquei, fiz a dedução, cheguei no tempo infinito. Eternidade é onde Deus está. Aqui e aqui. Eternidade. E aí ele diz, e não há nele treva nenhuma, ou seja, Deus é exatamente o ser. Por isso que o ser, que é aquela velocidade que eu anotei, posso anotar de novo aqui, só por curiosidade, 299.792.458 metros por segundo. Isso aqui é ser. Isso aqui é uma constante. Deus é constante. E nele não há treva nenhuma. Ou seja, é exatamente, é preciso, é cravado. Porque se ele mudar um pouquinho essa velocidade, se ele não fosse luz, ele não teria um tempo infinito, ele não estaria na eternidade. Ele estaria muito, muito à frente da gente, mas não seria o eterno. E nele não há treva nenhuma. E aqui tem um negócio interessante, olha, confirma o versículo, confirma a nossa realidade, porque ele diz assim, ó, a mensagem que da parte dele temos ouvido. Se a gente tem ouvido a mensagem, significa que a mensagem tem um local de transmissão e a gente a recebe, né? E aí a gente ouve e a gente anuncia. Então a gente ouve e a gente anuncia. E você sabe que uma mensagem, ela é algo que se propaga. Se a gente ouve a mensagem de Deus e a gente anuncia, significa que a gente está reproduzindo a mensagem no sentido de propagar a mensagem. E propagação é uma coisa que acontece com o som dentro do tempo. A propagação é algo que acontece com o som, com a mensagem que a gente transmite aqui, como ministério, como ministro do Evangelho, é algo que acontece dentro do tempo. Então, de fato, está confirmando o versículo também que a nossa missão de anunciar, de propagar a mensagem, né, de propagar esta mensagem, é uma coisa, essa propagação é algo que acontece no tempo. Porque o som se propaga no tempo. O som tem uma velocidade também específica, né? Que acho que é 358 metros por segundo, alguma coisa assim. Mas é uma velocidade bem inferior à velocidade da luz. Então quer dizer que a gente se move nessa condição. Deus se move nessa condição. Porque Ele é luz. Então aquilo que a ciência não tem resposta é só um monte de blá blá blá. Desculpa dizer dessa forma, mas é blá blá blá. Porque tem que justificar o teorema deles para começar nas 3 leis de Newton. Porque para desfazer das 3 leis de Newton, então vai ter que parar de Newton ser confirmado. Porque tudo que Newton propôs é confirmado até hoje. Nem Einstein tirou Newton. Newton continua. Einstein acrescentou, como você viu. Então as 3 leis de Newton estão invalidando a teoria do Big Bang. Uma ação que não tem agente.
Ah, mas então como é que fica? Quem veio antes de Deus? Deus não precisa vir antes, porque antes é conceito temporal. Se Deus for eterno, se Deus está na eternidade, acabou a pergunta tempo. Porque toda vez que eu falo assim, quem vem antes de Deus? Eu estou falando aqui dentro. Eu estou falando segundo a minha realidade. Concorda? Quando eu falo vem antes, eu estou falando do quê? De período de tempo. Só que se Deus está na eternidade, se Ele é luz, e você viu aí pela transformada de Lorentz, tudo que Ele está colocando, não há sentido mais na pergunta, quem veio antes de Deus? Porque Deus não tem antes, porque Ele já está fora do tempo. É isso que temos que entender. E aí a gente responde a pergunta. Deus criou, quem veio antes? Destrói essa pergunta porque ela já perdeu o sentido. Essa pergunta só vale para quem está dentro do tempo. Porque existe um período depois e um período anterior. Isso é para coisas temporais. Para coisas eternas, essa pergunta ela cai por terra. E se essa pergunta cai por terra, a objeção contra Deus cai por terra também. Percebe? Então, a teologia está nos esclarecendo, eu creio que isso aqui é um divisor de águas para algumas pessoas, só que a teologia está nos dando as respostas que a ciência não consegue nos dar. A ciência fica como é que fala? Quando a pessoa está procurando, tateando, é um ceguinho tateando, tentando descobrir alguma coisa, mas não consegue. Aí você vai dizer, não, pastor, a ciência tem descoberto muita coisa. Aí eu expliquei lá no outro vídeo quantos erros a ciência já foi alvo de ter que se reportar. Quantas gafes científicas, eles achavam que existia éter, não tem éter coisa nenhuma. E tantas coisas que eles tiveram que retroceder no seu pensamento. Por quê? Porque nós somos limitados, nós estamos dentro do tempo. Nós estamos buscando encontrar respostas. Esse que é eterno tem as respostas para nos dar. Percebeu? Essa pergunta, e quem veio antes de Deus? Acabou, não tem essa pergunta, não existe esse sentido de pergunta. Ah, mas então como é que é a eternidade? Bom, essa pergunta não sabemos responder. Pelo menos não nesse vídeo. Porque eu não sou um ser que é eterno, então eu não sei como ele prova o ambiente, a dimensão que ele está. Eu sei no tempo onde eu vivo, e por isso tento explicar o que é eterno com a miopia, né? Com a visão distorcida de uma coisa que eu não conheço. É isso aí. Então a gente vê e finaliza esse vídeo mostrando para você que o que a ciência não explicou, a teologia está nos dando esclarecimento. E tem muito mais coisa para a gente explorar, né? Tem muita coisa para a gente explorar. Agora a gente tem que ter humildade, né? Porque as pessoas se vangloriam de certas respostas que a ciência já tem, né? E acha que sabe tudo, e acha que já conhece tudo. A gente não conhece, na verdade, nada. A própria ciência diz isso, né? A própria ciência diz que a gente é um cego completo, porque quando vai se analisar o cosmos, a visão que a gente tem perto do que existe é praticamente nenhuma. Então, um ser que enxerga tão mal, por que ele se acha tão, muitas das vezes, sabedor? Nas respostas mais fundamentais, as pessoas não sabem. Ah, vai que a teoria disso, vai que a teoria daquilo, mas resposta, chegar e mostrar, assim, poucos que tem alguma coisa a acrescentar. Então, tem muita gente falando muita bobagem. Voltamos no tópico, papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Agora, o interessante é que a gente questiona o papel que está escrito, que Deus deixou, né? A escritura, que é papel, certo? A gente questiona o que está ali no papel, mas a gente aceita as porcaria ou os fundamentos que não foi provado, que também está escrito em outros papéis, aqueles papéis a gente tem como sagrado. E esse papel que está aqui mostrando para nós aqui, ó, respostas que a gente talvez nunca conseguiu enxergar, esse papel a gente não quer valorizar.
Por que dá tanto desprezo naquele papel e valoriza tanto o papel que amanhã tem que reescrever o livro porque o conceito estava errado? Então, uma reflexão aí, uma reflexão para a gente conseguir avançar no conhecimento. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha servido de grande valia para vocês. Um grande abraço e até a próxima.